nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro, esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me, dizei-me o que devo fazer, dai-me vossas ordens, prometo-vos submeter-me a tudo o que desejais de mim e aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça. Fazei-me, ao menos, conhecer a vossa vontade. Assim seja. Amém. Esse ponto aqui foi um ponto assim que, quando eu li, né? Falei assim, nossa, é muito lindo, né? Se for olhar, aí eu vou falar dele. É que Jesus fala para o Pai, né? Vejas, Pai amantíssimo, a hospedagem que o mundo prepara para o meu nascimento, como foi falado na meditação, né? É como você fala assim, olha, Pai, só tá vendo, Pai, o que tá acontecendo. Só tá vendo como o mundo tá me hospedando, né? Você tá vendo. Você tá vendo como que o mundo tá, como que as pessoas estão me recebendo desde o início. Só tá vendo como que o que tá me preparando para o futuro. Só tá vendo que o mundo tá preparando para mim. Para o meu nascimento, para minha vida, né? Para minha morte, só tá vendo tudo, né? Aí, o que que ele faz com isso? Olha o que que Jesus fala pro Pai. Vede a ingratidão de meus irmãos, como eles me tratam, né? Me retribuem. A maldade, a inveja, o egoísmo, tudo que eu vou sofrer, né? Aqui na terra. Aqui que ele fala, olha pra você ver, Pai, os meus irmãos, como eles são mesquinhos, né? Como eles vão tratar o próprio Deus que vai estar com eles. Aí ele vai falar, por isso rogo-vos, dileto Pai, que vos digneis em troca desta ingratidão, preparar para eles a bem-aventurança eterna no seu Natal da vida mortal à eterna. Olha isso. Olha só. Jesus não fala em troca dessa ingratidão, é, eu não quero nenhum deles, né? Em troca dessa ingratidão, Pai, espero que o Senhor mande castigo e destrua todos. Nada disso. Ao contrário, ele sempre pede o bem para o outro. Em troca do mal, ele paga com o bem. Olha só, eu acolho essa ingratidão, eu sofrendo na minha pele essa ingratidão, quero reparar e pedir que o Senhor digneis em troca dessa ingratidão, preparar para eles a bem-aventurança eterna, no seu Natal da vida mortal, a eterna. Ou seja, durante toda a vida, do nascimento até a morte, que o Senhor digneis preparar a eles a bem-aventurança, né? Ou seja, me dá a eles, né? Que eu possa nascer no coração dessas pessoas, que eu possa reinar no coração dessas pessoas, que toda a vida dessas pessoas elas serão assistidas por mim durante toda a vida, elas vão viver dependendo de mim, das minhas graças, dos méritos da minha paixão, ou seja, elas vão ficar presas ao mim, ao meu coração. Ele pega aquelas pessoas no colo, gente, como um pastor que pega as ovelhas e fala: "Não bata em mim e em troca, deixa eu cuidar dessas ovelhas. Vamos levar a vida eterna para essas ovelhas. Vamos remir essas ovelhas ingratas, esses irmãos ingratos que que não vão acolher o rei, que vão tratá-lo mal." Olha que oração linda, é a oração do amor, da perfeita caridade, em que você não quer que a pessoa seja tratada pela falta. Às vezes você quer, às vezes, muitas das vezes se coloca no lugar da justiça, assim, na frente da justiça, recebe aquilo ali como um golpe em você, para que em troca da sua dor, de você ser inocente e sofrer aquele mal, os outros vão poder
ficar com a parte boa, com a graça, né? Com a remissão, com a bem-aventurança. E eu sofro as penalidades que eles deveriam sofrer. Muito lindo, né? Jesus, a forma que Jesus, assim, é todinho, a forma que ele trata os outros, a forma que ele se coloca, como ele olha para os outros com a intenção de salvar, sempre com a intenção de salvar. Faz de tudo para salvar, faz de tudo para curar, para libertar a pessoa, libertar a alma da pessoa. Aí ele fala: desejo e tenciono adquirir-lhe essa bem-aventurança por meio da paixão e morte dolorosa. Então, por meio das minhas chagas, por meio das minhas dores, eu vou adquirir isso que eu estou te pedindo, Pai. Então, assim, eu peço para o Senhor e me coloco à disposição de sofrer tudo e que, através da minha oferta, da minha paixão, da minha morte dolorosa, esse meu pedido se realize na vida de cada um. Aí ele fala: acolhei dileto Pai. Aí vai rezar, ele reza pelos infiéis e pelos fiéis, ó. Acolhei dileto Pai o amor e a boa vontade que dedica a meus irmãos, e ao abençoar-me, abençoai também a todos os que me imitarem e seguirem-me os passos, os para com todos, sede, né, para com todos um Pai amoroso. Então, Jesus ele reza pelos ingratos, mas também ele já vê tudo, né? Ele vê tudo, o futuro, e pede pelos aqueles que ele sabe que vai imitá-lo, que vai olhar com amor para o mistério da paixão dele, com a perfeita caridade de alguém que vê Jesus sofredor e que quer imitá-lo, que quer ser como ele, que quer seguir a vida dele do jeito que é, do jeito que a vida dele se apresenta, do jeito que esse mistério se apresenta, sem mudar nada, sem tirar nada, sem ignorar nada. Aí ele fala: não, Pai, acolhei, né? E eu peço também para abençoar na caminhada, né? Todos os que vão me imitar, que vão seguir meus passos, né? Sede para com todos um Pai amoroso, ou seja, coloque eles na condição de filhos mesmo. Sede como um pai para eles, porque eles estão sendo realmente como filhos, né? Porque quem busca imitar o Senhor, quem busca seguir os mesmos passos de Jesus, está seguindo caminhos de filhos, não caminhos de pessoas assim, estrangeiras, né? Vamos dizer assim, pessoas que não pertencem ali àquele sangue, àquela família. Quem segue, quem imita mesmo a vida do Senhor, que escuta os ensinamentos dele, coloca em prática, que busca seguir os mesmos passos dele, que acolhe ele na medita paixão dele, toda a vida dele, nascimento, a vida oculta dele, a vida pública, a paixão e morte de cruz, e ainda por cima carrega por toda a vida ele dentro de si, essas pessoas são filhos. Então ele pede: abençoa essas pessoas como o Senhor me abençoa, Pai. Trate elas como o Senhor me trata, né? E interessante que ele pede para os dois grupos, vamos dizer assim, para os dois lados. Ele olha sempre assim. Então Jesus, ele, os méritos da paixão de Jesus são para aqueles que estão num caminho totalmente avesso ao caminho da vontade dele, e são para aqueles saber que estão caminhando para a vontade dele. Aqueles que pensam nele, que amam ele também. Então Jesus ele faz aquela oração completa, perfeita, né? Perfeita para Deus, porque ele oferece a si mesmo para Deus, a oferta da própria vida, de tudo que ele passa, de tudo que ele sabe que ele vai passar. Então ele aproveita toda a vida dele, todos os acontecimentos, para poder usar isto, tudo que acontece, em benefício de almas. Aí eu penso assim: nossa, uau! Então o que me acontece, por menor que seja, não é errado eu oferecer para o Senhor. É ao contrário. Seria estupidez minha pensar que é uma coisa boba
sabe? E não seria nem um pouco ser criança se eu não oferecer, porque a criança não fica pensando se o ato dela é estúpido, se é bobo, se tem algum valor ou não. A criança só vai e faz, né? A criança vive de uma confiança e de uma sinceridade muito grande. Então eu penso, não, a minha oferta aqui, ó, eu posso oferecer o tempo que eu dedico para escutar, que eu estou escutando, meditando, meditando os vídeos. Eu posso oferecer, talvez uma pessoa que passar, que me tratar mal, uma situação que for, eu posso oferecer. Como a irmã falou na meditação dela, se ela bate o dedo do pé ali na quina do sofá, ela pode oferecer aquela dor que ela sente naquele momento. Se eu me queimo fazendo alguma coisa, se não é só as dores também, porque o Senhor oferece também as alegrias, né? Ele tem os dois temperos na vida dele, a doçura e a amargura. Então ele agradece em todas as situações boas ou ruins e repara nas situações boas e ruins. Então, não tem por que a gente pensar que não pode agradecer numa situação chata que acontecer, como também a gente pensar que não precisa reparar nada na situação boa que acontecer, que pode sim, entende? A gente pode reparar, por exemplo, pela ingratidão, que às vezes as pessoas comem, por exemplo, você está comendo um alimento muito bom, e você agradece aquele alimento e oferta em nome de todos, porque a gente oferece tudo em nome de todos. Então, eu agradeço em nome de todos, Senhor, esse alimento. Eu agradeço em nome de todos aqueles que comem, enchem a barriga e nem lembram que o Senhor existe. E que às vezes, sei lá, cometem um pecado da gula, enfim. Então, eu vou reparar também. Então, eu reparo pelos que cometem o pecado da gula, pelos que não ajudam o próximo. Eu reparo pedindo pelos meus irmãos que passam fome. Entende? A oração ela é universal e ela te dá uma infinidade de possibilidades também para rezar. É uma corrente elétrica muito forte e as ondas dela são tão fortes, entendeu? Que penetra tudo. Então não tem lugar, não tem barreira, não tem fronteiras para ela não chegar. E uma oração feita nessa intenção pura, ela ela imediatamente né, ela alcança o propósito dela. As orações de Jesus eram feitas assim, na intenção pura, e era uma oferta totalmente viável, né? Porque ele estava se oferecendo a si mesmo, a própria vida dele, e aquilo que ele estava vivendo mesmo. Então, a oferta de Jesus era uma oferta legítima de alguém que realmente era digno de oferecer aquilo. Aí a gente pensa, mas eu não sou assim, digna, mas eu não ofereço pelos meus méritos. Eu uno o meu sofrimento que eu passar com o de Jesus. Então, de onde que eu tiro esse bem? De Jesus. Então, posso passar por qualquer coisa, unida a Jesus é mar. Então, uma coisa que parece pequena aqui, se eu oferecer, por exemplo, o sofrimento que eu passo com o meu celular, que falha, que fica louco, não tem condição de arrumar agora, enfim, mas ainda assim, eu ofereço essas contrariedades da dificuldade de fazer os trabalhos que eu preciso fazer, eu ofereço essa contrariedade não por mim mesma, mas eu ofereço pelos méritos de Jesus pensando nele, eu não preciso nem falar, mas só meu pensamento estando nele já é o suficiente, porque eu sempre vou pensar nele a oferecer algo. Por que que eu ofereço? Aí que está o sentido. Eu ofereço porque Jesus assim fazia. Eu ofereço porque Jesus me ensinou a oferecer. Eu oferto porque quando eu oferto, eu penso em Jesus que ofertou tudo. Então, eu oferto pensando que Jesus quer que eu faça aquilo. Então, eu faço dentro dessa vontade, dessa certeza muito grande. Então, o que que acontece? Aquilo ali é mar. Não é mais pequeno, porque não vem de mim. A situação pode ter acontecido comigo, mas eu pego aquela situação como divina, porque eu ligo a Deus. Eu pego as coisas e ligo a Deus. Quando as coisas são ligadas a Deus, as coisas não são mais humanas, se tornam divinas. E tem efeitos divinos. Aí vem o fruto.
da minha oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Em Espírito nome do Pai Santo. que me Amém, criou, em filhos? nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do instante do nascimento até a circuncisão. Chegado o tempo determinado para meu nascimento, senti a indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas por minha dileta mãe, porque meu pai decretara que eu nascesse em tal pobreza que não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo, e me fosse destinada a vil cabana, abrigo de animais, privada completamente de todo o necessário para casos semelhantes. Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o edito promulgado por César Augusto, que por disposição de meu pai foi publicado justamente no tempo em que eu devia vir ao mundo. Por ocasião de tão grande humilhação para mim e tanto sofrimento para minha dileta mãe, pratiquei os atos seguintes. Em primeiro lugar, adorei as disposições divinas e sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir sua vontade. Com isto me alegrava, porque meu Pai eterno assim ordenava. Mas que aflição sofri intimamente, vendo minha mãe andar errante à procura de um teto, e todos lhe recusarem. Já cansada e aflita pela longa viagem, não encontrar entre seus conhecidos quem a albergasse, nem lhe oferecesse pequeno alívio. Não é tão fácil para a mente humana entender a pena causada por tal ingratidão. Sofri aflição pelo que me era feito, muito mais, porém, pelo que sofria minha mãe. Nesta situação, supliquei ao Pai e ofereci-lhe a pena que experimentava em desagravo pelas ingratidões de meus irmãos para com ele. Enquanto sua bondade divina bate à porta de seus corações pedindo hospedagem, eles, com tanta dureza e ingratidão, lhe negam, preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Eu li esse trecho e fiquei pensando assim, Jesus, como pode ser que o Senhor, ao mesmo tempo que sentiu uma grande aflição, tanto por sua mãe quanto pelo Senhor mesmo, pela ingratidão das pessoas não querer acolher Maria, né, grávida, ao mesmo tempo o Senhor fala assim, com isto me alegrava muito porque meu Pai eterno assim ordenava. Aí eu fui pesquisar o que é aflição. Um sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia, né? O estado daquele que está aflito. E alegria? E a alegria? O que é a alegria, né? A gente sabe o que é alegria, mas no dicionário. O que é alegria no dicionário? Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Não cabe em si de tanta alegria, né? Como pode a gente estar ao mesmo tempo aflito e feliz e alegre? Aí eu penso assim, né? Que o Senhor nos ilumine. Mas Jesus fala que por que ele estava alegre? Porque ele adorou as disposições divinas e sujeitou-se totalmente às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir sua vontade, a resignação dele. Com isto ele se alegrava, porque assim o Pai ordenava. A alegria era no espírito. O espírito dele se alegrava por fazer a vontade de Deus. Esse era o foco dele. Ele veio, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Essa é a minha alegria. Essa é a alegria do Filho de Deus, de Jesus e a nossa, que ele quer copiar a vida dele na nossa. Então, a nossa alegria, o motivo da nossa alegria é esse, fazer a vontade de Deus. Mas o que é que vai acontecer com a nossa natureza quando acontecer alguma coisa? A aceitar esse decreto divino? Ela vai ficar aflita, agonizante, sofrendo. Tô acontecendo isso comigo agora. Eu tô com a dor de cabeça, uma enxaqueca que tá me causando um enjoo, né? E aí minha natureza tá aqui aflita, agonizante, a minha cabeça tá doendo muito.
Mas eu tô tranquila. Eu não tô sorrindo. A minha boca não consegue sorrir, né? A minha natureza, o meu corpo está sofrendo, mas a minha alma está tranquila, tranquila e alegre. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus e eu aceito e eu ainda ofereço essa dor para Jesus, para poder reparar pecados, para fazer o que ele quiser com essa dor que eu estou sentindo. Eu ofereço para ele, Jesus, toma essa dor. Eu ofereço junto com a dor da sua coroação de espinhos, para reparar todos os pecados, os maus pensamentos das pessoas. Por cada mau pensamento, eu ofereço essa dor para reparar. E o meu espírito se alegra. A minha cabeça está doendo muito, mas o meu espírito se alegra. É estranho viver assim. Parece que a gente é bipolar, né? Mas não é. É a alma. É o espírito que se alegra. O corpo, a natureza, a carne sofre. Sofre. Mas quando eu olho com um olhar divino, o que significa essa dor? Aí eu lembrei que Jesus falou que todos os pensamentos, quando a gente funde a nossa mente com a dele, na verdade ele fala assim, que tudo que ele sendo cabeça do corpo místico, todos os pensamentos das almas, das mentes, repercutem na mente dele. E aí, quando tem uma mente aqui na Terra, isso ele glorioso lá no céu. Quando tem uma mente aqui na Terra, fazendo o que ele faz, que é imitando a vida dele, ele fazia isso, né? Eu estou imitando ele. Ele oferece ele oferece para o Pai esse meu pensamento e fala: Pai, não sou só eu que te rogo, que te aplaco, que aplaca a sua justiça. Não, tem um filho meu lá na Terra agora vivendo lá, fazendo o mesmo que eu faço. Está aqui junto comigo, oferecendo tudo o que faz para aplacar a sua justiça, reparando os pecados. E ainda mais, esse filho meu, ele está sofrendo na carne. O que eu não posso sofrer na minha carne agora que está gloriosa, porque eu não tenho mais como sofrer, a minha filha agora está lá sofrendo. Eu vivo nela e ela sofre na carne dela. E eu ofereço essa dor para aplacar a sua justiça, para reparar os pecados, para reparar os maus pensamentos. A dor que ela está sentindo na cabeça dela, unida com a minha dor que eu senti, e que fica tudo em ato, tudo que Jesus fez não é passado, não é presente, não é futuro, é um ato. Ele une com esse ato e oferece ao Pai. Então é tudo místico, né? Divino, essa alegria. As pessoas vão olhar para mim assim, ó, nossa, ela tá sofrendo demais. Até eu olho para minha humanidade, tá sofrendo. Mas a alma tá feliz, tá em paz. Tá feliz por poder sofrer por Deus. Né? A gente sofre, sofre na carne, mas a alma se alegra. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa semana, o vídeo foi muito bem explicado pela Aline. Vou falar um pedacinho do que ela já falou, mas ela falou de tudo, me parece. É a dureza dos betlemitas. Enquanto minha dileta mãe ia assim em busca do abrigo, eu ia com o límpido olhar de minha alma, fitando a obstinação e dureza daqueles corações ingratos. Todavia meu pai não deixou de inspirar-lhes ao coração que me dessem hospedagem. Mas as inspirações não faziam impressão nestes corações tão inteiramente ocupados em cuidados mundanos. Supliquei a meu pai se dignasse perdoar-lhes tanta ingratidão e dureza, tanto mais quanto desconheciam o segredo e o mistério oculto de minha vinda. Minha súplica agradou meu pai, que aceitou e aceitou a... Aí também estranho aqui, né? E territórios rolos? Sei. E perdoou-lhes tanta... Eu vou soltar esse pedacinho que eu não entendi o que está escrito. Perdoou-lhes tanta descortesia e fez-me nascer no território deles.
mas não em suas moradas, por causa de minhas súplicas e para o cumprimento das promessas divinas, embora não o merecessem. Então, a dureza de coração é igual a Aline explicou lá, né? Naquela época a cultura era diferente, né? Também a cultura deles, dos judeus, até hoje é muito diferente da nossa, né? Nós latinos aqui, a cultura é completamente diferente. Mas naquele tempo lá ainda era muito, muito pior, né? Eles eram cheios de leis e ponto e vírgula, né? Que nem diz o outro. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Era cheio de normas, regrinhas, né? Que eles obedeciam ali ao pé da letra, né? Então, e também tinha a questão do recenseamento, onde todos os, os nascidos em Belém tiveram que se dirigir para aquela cidade, né? Então, todos que moravam em várias outras cidades, em vários lugares, foi todo mundo para lá, né? E aí, o interesse naquela época era a hospedagem paga, né? Chega um casal pobre, uma mulher grávida, né? Então, assim, pela aparência, montado num burrinho, pela aparência já se via que não eram pessoas de posses, né? Então, eles já eram mal vistos, né? Nem diz assim, mal vistos. Hoje, na nossa sociedade, talvez, né? Se fosse hoje, seria diferente, como a Aline explicou lá no vídeo, muito bem explicado. Mas o que eu vejo aqui também é que Deus inspirou no coração deles, aqui, as inspirações, não, como é que é? Meu pai não deixou de inspirar-lhes ao coração que me dessem hospedagem. Quer dizer que Deus mandava aquelas inspirações, né, para aceitar aquele casal e hospedar aquele casal, que a criancinha já estava para nascer, mas eles não fizeram caso. Então, eu fico pensando assim, que as inspirações divinas, elas são tão sutis e a nossa ocupação com as coisas do mundo, os nossos pensamentos são tão fortes que eles abafam as inspirações de Deus. Muitas vezes a gente tem inspiração divina, mas elas, é como vou dizer assim, elas são tão assim, é, por causa da nossa falta de sensibilidade mesmo para as coisas divinas, né? Passa muitas vezes despercebido. Você sente que você devia ter feito a coisa desta maneira, mas como todo mundo faz do outro jeito, mas como todo mundo fala de outro jeito e como aquilo é que dá certo, então eu vou fazer daquele jeito que todo mundo faz. Eu não vou fazer daquele jeito que aquela inspiraçãozinha me deu, né? Porque, é muito difícil, é muito complicado, não vou fazer isso não, vou mexer com isso não. Então, assim, a inspiração de Deus, muitas vezes, precisa de ter muito amor a Jesus para você conseguir dar mais atenção para a inspiração dele do que a inspiração do mundo, né? Do que as coisas que o mundo oferece. Então, para seguir Jesus, por isso que ele vem falando e se mostrando, né, de tantas maneiras, igual nesse livro da vida íntima, que ele se mostra, que ele se dá a conhecer, para que ele possa ser amado, porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, conhecendo a vida dele, a intimidade dele, a gente possa amá-lo para poder prestar atenção nas inspirações, porque senão a gente vai continuar indo atrás do que todo mundo vai, né? Fazer o que todo mundo faz. E aí, perdendo a chance de estar recebendo Jesus e Maria, né, na nossa casa, pensa bem, né? Mas mesmo assim, Jesus continuou implorando por aquele povo, né? Continuou na vida íntima, né? Ele continuou pedindo. E o pai, porque ele pedia e dizia assim, eles não têm conhecimento, né, assim, nítido de que nós somos, né, a Sagrada Família, que a minha mãe vai ganhar né, um Deus, né? Então, Deus atendeu aquela prece de Jesus, né, e permitiu que mesmo assim, rejeitado, ele ainda nascesse naquela terra, né? Então,
nós temos que pedir a Jesus essa inspiração. Primeiro, amá-lo acima de todas as coisas e depois conseguir sempre perceber as inspirações dele, para a gente seguir o caminho que ele tem, que ele quer que a gente siga. E isso é o quê? Viver na divina vontade. Venha, Senhor, o teu reino. Divina vontade, reina na nossa vontade. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Bem, hoje, nesse estudo nosso, né, da vida íntima, a parte que mais me chamou a atenção, né, assim que eu fiquei pensando, ouvindo o vídeo da Aline, vendo a reflexão das meninas, da Michele, né, da Lígia, da Ruth, eu fiquei pensando assim, como Jesus, ele fez as coisas de uma maneira que, de certa forma, só quem realmente tivesse muito atento aos sinais, muito atento às escrituras, né, muito atento aos sinais, né, e desejasse muito a vinda de Jesus, né, porque assim, eu comparo a gente, filho da divina vontade, o que a gente mais deseja é que venha o reino, e esse desejo nosso faz com que a gente fique atenta a todos os sinais, né, para que a gente não seja como esses, né, como esses que endureceram o coração e que Jesus veio, né, e que eles nem se deram conta de que era Jesus, porque eles deram muita asa para sua imaginação, né, vamos dizer assim. Eles imaginariam que o rei, que o Messias não ia vir do jeito que Jesus veio, né? Jesus veio, nasceu num lugar onde nascem os animais, na simplicidade, que hoje os nossos filhos não nascem nem em casa, nascem no hospital, né? São levados para a maternidade. Tem pessoas que têm aquela maternidade, aquele hospital particular, que tem todo o conforto para o nascimento daquele bebê, né? E Nossa Senhora, ela teve Jesus na simplicidade. E aquelas pessoas que era para ser tocada, né? Que quando Nossa Senhora e São José bateram ali a porta, né, deles, era para eles terem ficado atentos. Mas até isso foi fruto da divina vontade, né? Porque justamente foi para que só fosse revelado esse mistério do nascimento de Jesus para os pequenos, né? E ficou e os outros corações, né, daquelas pessoas estudadas,
daquelas pessoas que esperavam a vinda de Jesus, ficou endurecido, né? Ficou endurecido, não tiveram, não reconheceram o Messias, né? E a grandeza de Jesus. Em vez de Jesus falar, olha, pai, olha lá, eles não me receberam, tipo assim, eles não estavam prontos para me receber, não estavam atentos e tal, né? Mas ele fazia o contrário. Ele fazia o contrário, ele queria reparar o pai, porque ele estava vendo que o pai estava sofrendo, que o pai tinha dado seu filho, né, para que viesse salvar a humanidade, e a humanidade estava sendo ingrata. E aí, colocando isso para nós, o que que a gente está fazendo, né? A gente está sendo grato a Deus por aqueles que não são. Estamos reparando o Pai como Jesus, repetindo todos os atos de Jesus, para quê? Para a gente ficar atenta à vinda do reino, né? A gente observa tudo, a gente observa a mudança da natureza, a gente observa as situações que é mostrada a nós através da igreja, a situação da igreja, né? As situações da família, das famílias, dos sacerdotes, a gente está atento e a todo tempo a gente está ali reparando, né? Para que a gente não seja igual a esses, né? Que endureceram o coração mesmo. E assim, o mais interessante que eu achei desse trecho é que até esse endurecimento de coração foi o Pai, né, que fez com que os corações deles se endurecessem. Porque nada acontece sem o controle do Pai, né? Eles deram a brecha, o coração deles se endureceram, eles não viram quem estava ali, eles não se atentaram aos detalhes das entrelinhas das escrituras, né? Ficaram só, tipo assim, só na letra, né? Só mais na letra, mas não se ateram aos detalhes, aos pequenos detalhes, né? E é isso que a gente faz, a gente fica atento aos detalhes, aos pequenos detalhes, por que que tá acontecendo tal coisa, né? Por que que tá sendo permitido acontecer tal coisa. E assim, e a gente faz justamente isso, a gente faz essa reparação, né? A gente dá esse amor que toda a humanidade não deu, nem no tempo que Jesus veio, e nem agora, né? Depois de tudo que Jesus passou, de ter sido crucificado, né? De ter levado os pecados do mundo sobre ele. E aí é onde vem a graça da gente poder entender, né? Porque Jesus, ele ficava todo o tempo reparando ao Pai, ele não ia se queixar para o Pai. Ele não ia se queixar, ele não dizia, ah, Pai, mas o Senhor permitiu que eu viesse para essa humanidade, para esse povo, né? Para esse tipo de pessoa. Não. Ele ficava reparando ao Pai, mas ele também acreditava no amor, ele também acreditava que aquela alma poderia mudar, né? Também ele acreditava na salvação da alma, né? E a vinda de Jesus foi o sinal concreto disso, dessa presença real da salvação, né? Porque a vinda de Jesus foi uma presença real da salvação. Então, a gente poder ver, né, ver nessas entrelinhas e que ensinamento tem para nós, né? Que ensinamento, porque assim a gente passa também por situações que a gente não é reconhecido, mas a gente repara, mas a gente
se coloca como sinal de salvação para salvar essa alma, ou essas almas, dependendo da situação. Era isso que Jesus fazia. Em nenhum momento Jesus pensou em voltar, em falar para o pai, em dizer assim, ah, pai, mas eu passei tanta coisa aqui, nessa estreiteza do ventre da minha mãe, né? E eu não quero mais, vir à terra, não quero. A coisa que Jesus mais quer é reinar na terra. Jesus não está reinando, né, totalmente na terra por causa da humanidade. Então, assim, é uma coisa muito, foi uma coisa muito forte, assim, esse estudo de hoje. Esse estudo de hoje me fez pensar, como a Aline colocou lá, no vídeo dela, que eu achei muito interessante, quando ela faz a gente pensar assim, se uma pessoa grávida viesse, né, na nossa casa para ganhar neném, o que era que a gente ia fazer, se a gente ia, né, se a gente ia acolher essa pessoa, né, se a gente ia cuidar dessa pessoa, foi isso que essas pessoas que desse tempo não entenderam, né, mas isso também foi fruto da divina vontade. Isso também foi para ensinar para nós que a gente tem que fazer, né? Jesus ele fez para ensinar para nós como que a gente deveria fazer nessas situações. Isso foi muito importante assim esse aprendizado de hoje. Amém, Fiat.